Que a paz de Jesus encontre os nossos corações hoje e sempre. E que a gente tenha um bom encontro com Jesus na noite de hoje. Nós somos esse ser iluminado. Cada um de nós tem o seu brilho, a sua cor, a sua tonalidade especial. A aura de Jesus, ela cobria quilômetros. A nossa é pequenininha. Talvez alguns centímetros do nosso corpo. Mas nós somos luzes, como nos disse Jesus. Fazer brilhar a vossa luz. E é essa luz interior do Espírito imortal que a gente tem que se conscientizar dentro de nós. Estamos aqui de passagem. Esse corpo físico é só uma roupa que nesse processo encarnatório estamos usando. Vamos durar com essa roupa alguns anos. 5, 10, 15, 20, 40, 60, 70, ninguém sabe o dia de amanhã. Mas nós, isso é um determinismo divino, não morremos. Perdemos a vestimenta de carne e continuamos o nosso processo evolutivo. Desde o nosso momento de criação, até atingirmos a perfeição. Como Jesus nos disse, ser perfeitos como perfeito é o vosso Pai. E disse também, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai sem mim, né? Sem passar pelos meus ensinamentos. Então, somos esse ser iluminado, energético, bioenergético, enquanto no processo encarnatório somos feitos de carne, osso, sangue, mas dentro do nosso sangue, dentro do nosso sistema nervoso central, cérebro e medula, correm eletricidade. E dentro dessa eletricidade atômica, dentro dessa eletricidade atômica está a fonte energética primordial, que é o átomo. Não é? O princípio vital, que é o nosso espírito imortal, é formado por um átomo, por um quartzo, que agora o átomo é divisível e o núcleo é divisível. Mas essa comunhão, essa junção de átomos que formam cada um do nosso corpo perispiritual e físico, também está espalhado no universo infinito de 200 bilhões de galáxias. Dessa forma, na natureza, no ambiente que a gente vive, no universo ou dentro de nós, é a graça divina, o amor de Deus que nos faz, né? Como criaturas e que nos permite evoluir nesse processo infinito. Cada um no seu tempo vai melhorando um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E é por isso que a gente precisa repetir lições, reencarnar várias vezes, para a gente passar pelas dificuldades, pelos obstáculos e seguir adiante. Mas somos esse ser energético. Absorvemos todos os dias o prana divino proveniente da graça e do amor de Deus. E esse prana é que nos mantém vivos. No momento da morte, o corpo físico já não absorve mais nada.
Mas o corpo perispiritual se recompõe no mundo espiritual, continuando a absorver a graça divina. Sabemos, quando estudamos a doutrina espírita, que a nossa caminhada é até espírito puro, mas a gente está aqui, bem na base da pirâmide. Somos espíritos inferiores, que temos dentro de nós ainda o predomínio do mal. Sentimos ciúme, dor, depressão, tristeza, angústia, medo. Tudo isso são sentimentos de baixíssima vibração energética. Porque nós somos sombra e luz, mais sombra do que luz. Mas é exatamente nos nossos aprendizados de dentro para fora, ou seja, construindo alto amor, como de fora para dentro, através do contato com o mundo, no nosso trabalho, na nossa vizinhança perto de casa, na nossa academia, no meio da rua, esse intercontato. Agora a gente pode até dizer, na globalização, falando na internet, né, com o outro lado do mundo, com a Ásia, com o Japão, China e tudo mais, a gente pode falar na mesma hora. Mas a gente está interagindo. Seres humanos do planeta Terra interagindo globalmente. Como é importante essa interação? Claro que a interação mais importante das nossas vidas é a nossa casa, que é o nosso primeiro núcleo familiar. Então, para vocês verem que a nossa caminhada é longa. Nós somos ainda espíritos inferiores de terceira ordem, com propensão ao mal, e nessa terceira ordem, são espíritos que vivem em um mundo de expiação e prova. Mas estamos na época da transição planetária. Daqui para 2060, 70, por aí, a gente não pode dizer, com certeza, o planeta Terra vai passar para esse outro nível. O planeta energeticamente também se modifica. Os que atingirem o nível do mundo de regeneração ficarão na Terra. Os que não atingirem, à medida que forem desencarnando, vão para outros planetas mais inferiores de provas e expiação. A gente não vai evoluir, mas a gente não vai evoluir junto com o planeta se nós até agora não conseguimos evoluir dentro de nós. Mas, lembrando que Papai do Céu é o dono e o Pai do universo infinito. Então, a nossa casa não é o planeta Terra. A nossa casa é o universo infinito. Isso precisa ser bem lembrado. A gente tem um apego muito grande, né, ao nosso planeta. Mas ele é só um dentre bilhões e bilhões de planetas. Nos 200 bilhões de galáxias espalhadas nos universos. Mas Kardec, em 1850, quando ele começou a pesquisar a doutrina espírita, e ele fala isso no livro A Gênese, ele já dizia: são chegados os tempos marcados por Deus em que grandes acontecimentos vão dar início ao processo de regeneração da humanidade. O nosso processo de regeneração começou no século XIX. Nós estamos em século XXI, no auge dele. Tudo na criação é harmonia. Tudo revela uma previdência que não se desmente nem nas menores nem nas maiores coisas. Temos, pois, que afastar desde logo
toda ideia de capricho, inconciliável com a sabedoria divina, e tem uma razão de ser na marcha do conjunto. Tudo o que nos acontece, dentro e fora de casa, ao longo da vida, e tudo o que acontece no planeta Terra, Covid, acidentes e resgates de muitas pessoas ao mesmo tempo, né? Tudo tem um sentido, um propósito de sabedoria do Pai Criador, que a gente não sabe, porque a gente só se lembra da nossa vida atual. As outras vidas estão aqui, na nossa consciência imortal, são no espírito. E nós somos esquecidos disso. E esse esquecimento, a gente sabe que é para nos proteger. Já pensou se a gente se lembrasse que o nosso filho é o nosso maior inimigo, que foi ele que nos matou, ou nosso irmão, ou nosso pai? A gente não ia trabalhar dentro da nossa família, ou no nosso contexto de vida, o amor. Eu vou lá amar esse filho que me matou, eu tenho raiva dele. Então o esquecimento nos protege as pessoas que precisam nos reencontrar para que a gente desenvolva o amor. Isso é sabedoria divina. Então, mas Jesus preparou tudo isso. E preparou 4.000 anos antes de chegar, de encarnar na Terra. Antes de encarnar na Terra, Jesus já era um espírito puro. Ele passou seu processo evolutivo em outros mundos. E ele é o co-criador em escala maior. E é o responsável pelo planeta Terra e pela Via Láctea, junto com vários outros espíritos crísticos. Então, toda a criação do planeta Terra visava desenvolver a ciência e tornar o planeta Terra cada vez mais habitável para cada vez mais espíritos encarnarem. Mas houve o desenvolvimento de descobertas na saúde e na tecnologia para que a vida dos seres ficasse cada vez melhor. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. Hoje, a gente não come acocorado na beira do rio, nem fica catando comida na floresta. Nós evoluímos. Existe ainda, mas mesmo nas tribos indígenas, hoje, eles comem de garfo e faca. E sentadinhos numa mesa. Então, houve um processo de evolução moral também, no sentido que hoje a gente não envia faca nem espada em ninguém. Há algumas pessoas ainda vinculadas a processos de violência que hoje a grande maioria do planeta não é capaz de fazer. E a sabedoria. Nós precisamos evoluir em ciência, em moralidade e em sabedoria. Os homens, pelos esforços de sua inteligência, saneiam as regiões insalubres, cuidam do lixo, tornam mais fáceis a comunicação. Século XXI, chegou a globalização, internet, telefone celular, e a globalização trouxe também, mas junto com a tecnologia, muitas máquinas para que se produzisse mais comida. A agricultura no mundo inteiro se desenvolveu. Mas no Brasil, o Brasil ainda é o celeiro do mundo, apesar dos pesares.
Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus tem uma mensagem de Sansão, ex-membro da Sociedade Parisiense Espírita, que diz assim: amar no sentido profundo é ser leal, consciencioso, fazer aos outros aquilo que se deveria fazer para si mesmo. A gente sabe disso, né, gente? É considerar como sua a grande família humana, composta por legiões de espíritos que, como vós, filhos de Deus, marcados na fronte para se elevarem ao infinito. É o nosso processo evolutivo. E enquanto a humanidade não entender que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, essa é a lição de casa que viemos fazer em todos os processos reencarnatórios. Em primeiro lugar, o auto-amor. Essa luta interna de se amar. Amar a nós próprios como espíritos imortais que ganhamos a vida imortal por um Pai Criador que nos ama muito. Então, isso significa que nada de ruim no planeta Terra, esse não é o nosso lugar. Nós estamos de passagem. Nada de ruim no planeta Terra deve nos atingir, porque nós somos espíritos imortais. Ah, mas eu estou muito triste, eu vou me matar. Vai acordar do outro lado, desesperado, vendo que não morreu. Como a gente vê em inúmeros casos nas reuniões de desobsessão, nos livros que a codificação espírita conta os casos de suicídios e de arrependimentos. Perdeu a oportunidade. Então é isso, desenvolver o auto-amor, porque ninguém morre, só muda de nível energético entre o mundo material e o mundo espiritual. Aprender que precisamos desenvolver, além do auto-amor, essa consciência de família no universo infinito, porque somos todos filhos do Pai Criador. Vocês imaginem que eu estava até ouvindo uma palestra outro dia de Haroldo Dutra, e ele disse uma coisa que eu já sabia, gente, o que eu vou dizer, todo mundo aqui sabe, mas a gente não presta atenção. Mas eu nunca me esqueci disso que eu ouvi. Ele citou, quem assistiu O Grande Chefão, né? Vocês lembram que O Grande Chefão é um filme muito conhecido para os mais novos da máfia italiana. E ele, que matava, mandava matar, roubava, toda vez que ele ganhava mais dinheiro, ele agradecia a Deus. Aí Haroldo Dutra disse assim: vocês acham que um assassino, um ladrão, não reza para Deus para ganhar dinheiro? Reza, porque ele acredita que Deus vai protegê-lo também, do mesmo jeito que nós que aqui estamos rezamos para Deus. Né? Aquelas pessoas que trabalham para ganhar dinheiro com a religião, que fazem movimentos para ganhar dinheiro, dízimo, e vivem se enriquecendo à custa do povo, rezam para Jesus e para Deus. Né? Então, a gente lembra que Papai do Céu, nosso Pai e Jesus, é Pai do universo infinito, onde estão bons e maus. E aqui na Terra, onde estão ricos e pobres, assassinos e bons. E essa é a nossa caminhada. Mas a gente não tem que se preocupar com os outros. A gente tem que se preocupar aonde eu estou nesse momento e o que eu preciso fazer para melhorar, para evoluir, porque nós viemos para isso. E aprender o amor incondicional.
E aí, outro dia, numa palestra, alguém disse: mas Renata, esse amor não existe. Não, para nós é uma sementinha. Porque a gente só ama aqueles que estão perto da gente. Mesmo assim, eu vejo, como médica, muitas mães que odeiam os filhos. Muitos filhos que odeiam os pais. Muitos pais que abandonam as casas e que não sentem nenhum amor pela família que formou. Então, nós somos isso. Espíritos cheios de dificuldades, de sombra, mas a gente precisa mudar. E para isso surgiu a doutrina espírita. No sentido que faz a gente refletir a Bíblia, refletir a história da humanidade e nessa reflexão entender por que eu estou aqui, de onde eu vim, para onde eu vou. Eu vou morrer igual um assassino, então por que eu devo ser boa? Por que eu devo desenvolver o amor se eu vou morrer igual a ele? Não é? Então, essas perguntas respondidas pela doutrina espírita nos faz ter Jesus cada vez mais no nosso coração. E Jesus e a falange dos espíritos crísticos se reuniu 2 vezes antes da formação da Terra. Primeiro, quando ia se construir, se formar da nebulosa solar, o Big Bang, né? O planeta Terra. No livro A Caminho da Luz, podem ler, capítulo 1, começa a história da formação do planeta Terra. Na Gênese também, a história da formação do planeta Terra, através de todo o preparo de amor e de carinho de Jesus. Nesse processo de amor e carinho, os espíritos crísticos se reuniram no Sol, onde... Por que vocês acham que no sistema solar, o Sol, a gente não se sente bem quando a gente leva a luz solar? A luz solar, ela é irradiação dos espíritos crísticos. Eles imantam, trabalham de galáxia em galáxia. Imantando, quer dizer, deixando a vibração energética do amor constantemente nos sóis de cada galáxia. Nós nos revigoramos com esse passe energético que o Sol nos dá todo dia. Daí a importância da gente levar Sol. Daí que nos países que a incidência solar é menor, são mais frios, tem mais nuvem, o número de depressivos e suicidas é maior. Mas nada existe por acaso. Em todo o planeta Terra existe o verão e a primavera, onde o Sol incide em toda a sua grandeza e onde a gente recebe esse amor dos espíritos crísticos de todo o universo, inclusive e principalmente do nosso irmão maior Jesus. Mas no livro A Caminho da Luz, nos lembra que o verbo da criação, na Bíblia a gente não vê que o verbo criou. O verbo da criação é a capacidade do Espírito Crístico Jesus de consolidar a estrutura do planeta Terra, formar como co-criador espíritos novos e, junto com o Pai Criador, dar continuidade à evolução de espíritos em processo evolutivo. O Pai continua criando todo instante, mas nós não vimos as suas mãos augustas
e sábias na intimidade e nas energias que vitalizam o organismo terreno. Mas a energia prânica de Jesus está na natureza, no mar, nas florestas. Daí a necessidade da gente preservar o meio ambiente. É tão importante, gente, quando vocês estiverem assim numa praça, abrace uma árvore. Está descarregado. Eu abraço um monte de árvore. Acho que o Theo disse que eu sou doida, mas eu estou ali, ó. Senhor, eu preciso desse passe energético. A natureza, quando eu estou no mar, né, me molhando, ô Senhor, me ajuda, limpa todo o meu perispírito, equilibra, harmoniza. Nós trocamos energia com a natureza. E alguns íons existentes na natureza, como o iodo, como o sódio, eles limpam a energia negativa. Por isso a cultura antiga, sua casa está meio assim, está bom de levar um banho de sal, né? Não precisa levar um banho de sal, precisa de oração. Mas quando você for no mar, dá aquele mergulho gostoso. Mas eu acredito que o sal vai melhorar a minha casa. Então, jogue sal na sua casa. O importante é a força da fé, do acreditar, da fidelidade a esse Pai Criador, que faz com que a gente sintonize com essa energia do sol, da natureza, do universo e do próprio Pai Criador nos vitalizando. Mas a história de Jesus, ela começou 4.000 anos antes dele chegar, fazer a reunião. Como é que Jesus ia encarnar na terra? Quem ia ser seu pai e sua mãe? Ele escolheu o pai e a mãe. Espíritos que ele já conhecia e que já tinha passado pela sua família muitas vezes. Ele veio com a falange de espíritos das quais ele amava. Pai, mãe, os apóstolos que ele escolheu, todos eles estavam preparados para essa missão. E muitos desconhecidos de nós, que não aparecem na Bíblia, não é? Por exemplo, quem leu o livro Paulo e Estevão, conheceu Estevão, que na Bíblia só tem uma besteirinha, dizendo que Paulo matou Estevão. Mas no livro Paulo e Estevão tem todo o processo de sofrimento evolutivo do apóstolo Paulo através de Estevão. Mas é outra história. Então, quando Abraão, 2.000 anos antes de Cristo, recebeu a mensagem de Deus, dizendo: Abraão, olha para o céu, teus descendentes serão iguais a todas as estrelas do céu. Significa que a partir de Abraão, que foi apresentado ao Deus único, lembrando que durante todo o processo evolutivo do planeta Terra, as religiões eram politeístas. Vocês lembram de história? O Deus do vento, o Deus sol, o Deus da guerra, né? Várias religiões, a Pérsia, a Babilônia, Roma, Grécia. E foi com Abraão que ele fez a primeira aliança, onde ele disse: eu sou o que sou. Eu sou o único Deus do universo. E a partir dessa primeira aliança, os judeus que foram beneficiados como o povo que recebeu a primeira mensagem, foi se passando todos os profetas, né?
Moisés, os reis, né? Davi, Isaías, Jeremias, etc. Grandes líderes, como reis, como militares, né? Brigando ainda, porque são seres inferiores, naquela época ainda muito mais, né? Lutando com espadas, mas brigando pelo Deus único de amor. Era aquela sementinha que Abraão foi plantando para que Jesus, no ano zero da era cristã, vocês imaginem que o planeta Terra divide o tempo em antes de Jesus e depois de Jesus. E aí teve uma estudante uma estudante que eu dou aula, e ela disse assim: Jesus não existiu. Ele é só uma figura inventada. Eu fiz a minha filha. Não vou ouvir você dizer isso sem falar nada. Você estudou história? Porque eu não preciso ir para nenhuma religião. Dentro da história da humanidade existe a figura e a comprovação da passagem de Jesus pela Terra. Inclusive, o cristianismo, né? Existe, qual é? A religião persa existe, o zoroatrismo ainda existe na Terra, os deuses romanos e gregos existem na Terra? Não, tudo acabou. Só Jesus ficou e se espalhou. Existem árabes cristãos, asiáticos, todos de uma maneira geral, russos, árabes, japoneses, chineses, cristãos, Europa, cristã, América do Norte e América do Sul, cristã. O planeta Terra, nos 5 continentes, é cristão. Veio de quem essa história? Da história do planeta Terra. Jesus é uma evidência. Só que, infelizmente, os nossos adolescentes hoje só olham o Instagram, não é verdade? E Google, e mentiras, não sabe pegar um livro para ler. E nem se lembra que leu no ginásio. Porque ontem eu estava estudando o Império Bizantino e o Império Árabe. O meu filhinho, que fez prova de 6º ano, significa que eu nem me lembrava que eu tinha estudado isso, né? Estava tão distante, eu disse: olha aí, um menino de 6º ano estudando isso, né? Então a gente precisa se lembrar de tudo que a gente estuda, que em todo esse estudo que eu fiz com meu filho, falava de Jesus, porque os cristãos, que são os judeus e os árabes, os muçulmanos, acreditam em Jesus como um grande profeta. Jesus está no Alcorão e está no livro dos judeus. E em todos os livros do cristianismo, seja católico, protestante, espírita, não é verdade? Então é indiscutível isso. Então, mas lembrando também que Jesus avisou quando Maria já era adulta, mas antes disso, ainda em Isaías, lá perto de Abraão, 1000 anos antes de Cristo, Isaías, um grande profeta, disse: portanto, mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e será o seu nome Emanuel, Rei dos Reis. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro,
Deus forte, paz eterno, príncipe da paz. Uma coisa linda, Jesus. E aí, mas só foi no Oriente, né? Não. Antes, até, a gente falou de 1000 anos, mas a gente tem que lembrar do zoroastrismo. Ai, minha amiga enrolou. Que é uma região da Índia, da Ásia. Índia é Buda, budismo. Buda e Zoroastro, ou Zaratustra, já falavam que ia chegar o tempo aonde uma virgem daria luz a um menino que, quando adulto, transformaria a humanidade. Então existiu todo esse processo evolutivo lindo, dizendo assim, eu estou chegando, gente. E à medida que passava, precisou que Moisés viesse com a lei do olho por olho, dente por dente, né? Para organizar a vida social daquelas tribos ainda vinculadas à matança. Depois de Moisés, outros profetas, os reis, e aí chegou a época da Roma e da Grécia, que trouxe grandes espíritos, Sócrates, Platão, Demétrios, que eram Paramenes, que é muito esquecido, mas ele já falava do amor incondicional antes de Jesus. Todos esses, Buda, Zoroastro, ou seja, vamos falar da humanidade, traziam uma mensagem de que viria esse ser que ensinaria um amor vivenciado. Então, essa família sagrada de Maria, de José, recebendo Jesus, eram espíritos preparados para o processo evolutivo de Jesus. E quando Jesus nasceu, cresceu, quando era adolescente, eu me lembro no livro Boa Nova, psicografia de Chico Xavier, escrito por Humberto de Campos, conta-se em um dos capítulos, que eu gosto até de ler para os meus filhos, que Maria foi falar com os... foi no templo falar com os sacerdotes para arrumar uma vaga para Jesus aprender com os sacerdotes a lei judaica. E aí, quando ela chegou em casa, Jesus estava parado na porta, olhando para ela com um olhar de autoridade. E disse: mãe, eu não preciso do ensinamento do mundo, porque eu já tenho pronto o ensinamento do meu pai. A senhora quer que eu trabalhe? Eu vou aprender a carpintaria com o meu pai José. Que coisa linda, né? Por quê? Porque Jesus não podia dar o exemplo da ostentação, dar o exemplo do egoísmo, dar o exemplo dos sacerdotes orgulhosos que se perpetuam até hoje. Não, porque eu sou, né? Não. Jesus veio dizer o quê? Que aquele que mais se eleva vai cair. E aquele que mais se humilha é aquele mais evoluído. É aquele que entendeu que o processo do amor passa pela humildade de coração. E daí ele se assemelhou, ele falou das crianças. Tem coração puro enquanto crianças, porque o espírito ainda não surgiu em sua reencarnante, só vai aparecer com a personalidade do espírito reencarnado
a partir dos 12 anos de vida. E é por isso que a gente chama adolescente de aborrecente. Então vamos olhar os nossos adolescentes com amor, com carinho, porque este ser que de repente ficou diferente, ele não ficou diferente, ele é isso aí. Então está na hora da gente dar continuidade ao processo educativo e não fazer tudo o que eles querem, não é verdade? E eu também me lembrei da visita de Isabel. Quando Maria estava grávida, Isabel chegou para Maria. Aliás, Maria foi visitar Isabel, porque Isabel também engravidou, apesar de ter mais de 50 anos. Ela não tinha podido engravidar e ela pediu tanto que ela engravidou, grávida de João Batista. A gravidez de Isabel estava mais evoluída, João Batista nasceu primeiro que Jesus. Mas Maria nem sabia que estava grávida, já estava nos primeiros meses. Ela foi visitar Isabel e Isabel disse: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Foi Isabel que disse isso. Depois a Igreja Católica pegou um pedaço aqui, um pedaço ali e formou a Ave Maria. Mas foi a exclamação de Isabel, inspirada pelo Espírito Santo, né, pelos seus guias e mentores. E também os magos que viviam lá do outro lado do mundo, mas que através do estudo das estrelas, a astronomia, descobriram tal ano vai chegar o profeta dos profetas. E eles subiram nos camelos e levaram os presentes. Viajaram meses e meses atrás da estrela de Belém. Uma estrela que eles sabiam que estava sinalizando aonde seria o nascimento do grande profeta, que iria mudar a humanidade. E eles levaram presentes: o azeite, o ouro e a mirra, representando o prazer deles de conhecerem, porque os 3 reis magos eram reis que estudavam astronomia e que sabiam da vinda do profeta. Mas aí chegou Jesus e chamou Mateus, que era fariseu e ficava cobrando os impostos, e diz: vem, me segue. E Mateus estava preparado para deixar tudo e seguir Jesus. E Mateus escreveu o que Jesus falou: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso foi dito na época de Moisés, no Velho Testamento. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Isso está na Bíblia, Mateus capítulo 5, versículo 43 e 44, e está no livro dos Espíritos. Não é? Então, nós sabemos a nossa lição de casa? Sabemos. A questão é: quantos de nós, enquanto planeta Terra, está seguindo Jesus? É uma caminhada difícil. Se fosse uma caminhada fácil, a gente... Tem um negócio aqui aparecendo. Pronto. Então vejam só.
amar os inimigos. Claro que a gente não vai amar, mas a gente precisa fazer essa conexão de perdão. Eu não vou amar quem me magoou, porque eu não consigo, mas eu vou tentar orar por ele. Então é um processo, mas a gente precisa saber o caminho. O caminho é esse aqui. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? A doutrina de Kardec perguntou ao Espírito de verdade. Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias. Perdão das ofensas. Então, será que a gente é benevolente com os que estão na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vida? Será que a gente tem paciência, é indulgente? Então a gente precisa começar a aprender a ser. E o perdão? Será que a gente é capaz de perdoar esse ou aquele? É um processo. Nós estamos aqui em aprendizado. Mas o que a gente não pode dizer, eu nunca vou perdoar. Não existe a palavra nunca para um ser como nós, imortal. Precisamos trocar o nunca, como diz Emmanuel, trocar a palavra nunca por vou tentar outra vez. O ser imortal ele tem que estar tentando sempre se superar. E terminando, indo para a finalização da nossa palestra, eu queria dizer que a doutrina espírita, que está nesses livros, né? Fora esses 6 livros, ainda tem 12, tem uma coleção de 12 livros de revista espírita, onde Kardec apresenta o trabalho científico que foi a organização da doutrina espírita. Né? Kardec era um grande professor, a gente sabe, né? Da Universidade de Sorbonne, na França. Era a pessoa mais procurada no mundo do século XIX como aquela que entendia sobre magnetismo. Então ninguém sabe, mas hoje a gente tem ultrassom, geladeira, fogão, tudo ressonância magnética, tomografia computadorizada. Tudo isso começou com os trabalhos científicos de Hippolyte Léon Denis Rival, Allan Kardec. Então, espíritas, amai-vos, primeiro ensinamento. Não é um ensinamento de Kardec, é o ensinamento de Jesus que Kardec encontrou e repetiu. Instruí-vos, eis o segundo. A gente precisa estudar doutrina espírita, história da humanidade, para que no futuro a gente não cometa os mesmos erros que milhares de civilizações repetiram. E que a gente consiga, nesse processo evolutivo, desenvolver dentro de nós esse amor imortal que Jesus nos trouxe como aprendizado. Né? Não é fácil. Se fosse fácil, a gente já era anjo, eu costumo dizer, né? Mas nós estamos encaminhados. E nesse Natal, era essa a mensagem que eu queria trazer. Porque falar de Jesus é uma coisa de muita responsabilidade. E nas outras palestras, eu sempre falava da coisa bucólica e tudo mais. Mas o que Jesus quer que eu fale? Do que é mais importante. A sua caminhada e o que a gente precisa fazer para chegar até Jesus. Independente de sermos católicos, protestantes, espíritas, qualquer religião que segue Jesus cristão, nós temos a obrigação de melhorar a cada dia, de nos esforçar a cada dia pelo alto amor e pelo amor ao próximo. E aprender
a olhar a vida com uma atitude positiva e um coração grato. Obrigada, Senhor, por eu existir e ser esse ser imortal. Me ajuda nessa caminhada que é difícil, mas eu vou conseguir. Passinho de formiga. A felicidade virará uma rotina e feliz será a sua forma de viver. Que a paz de Jesus encontre os nossos corações hoje e sempre. Amém.